Sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa do SCIA, um curso diferente por apostar em você. Nós vamos iniciar agora um processo de resolução de questões da banca ESAF. O que é essa banca e como é que ela costuma fazer as pegadinhas em relação às questões de língua portuguesa que são oferecidas para os seus candidatos. A banca é uma das poucas que apresenta um mínimo de questões que devem ser acertadas na prova de língua portuguesa. Você precisa ficar muito atento, porque se não alcançar esse mínimo, acaba sendo desclassificado. E essa língua que nos atormenta tanto é uma língua que realmente precisa ser bastante analisada para não nos tirar ali do certame, ok? Vamos lá e vamos juntos, e eu espero que vocês se divirtam. CRAS é um conteúdo que costuma ser cobrado não somente pela ESAF, ao contrário, ele é cobrado por todo e qualquer concurso público. Vamos dar uma analisada, meninos e meninas, em algumas questões, em uma questão. Iniciaremos com uma questão de crase. E o que é crase? É um fenômeno que às vezes nos tira o sono. Tira o sono de vocês? Crase é um tormento, né? Mas depois que nós aprendemos, fica tudo muito simples. Antes de identificarmos essa questão que é apresentada pela ESAF, nós vamos identificar um pouquinho de teoria de crase. Vamos lá. Nós temos duas observações básicas para o processo de crase. Crase é um fenômeno de fusão. Primeira grande observação. O que é ser um fenômeno de fusão? É ser um fenômeno que identifica uma fusão, uma junção entre dois fonemas idênticos. No caso, o fonema A, que seja uma preposição, e um outro fonema A. Muitos de vocês acreditam que o segundo fonema requisitado é somente o artigo. Não é. Para que haja crase, a primeira observação, e eu vou apresentar para vocês duas observações, a primeira observação é que são dois fonemas idênticos. Olha, A mais A. É o que eu chamo de teoria dos 100%. Se eu não encontrar 100% para a possibilidade de ocorrência, eu não consigo identificar o fenômeno de crase. Identifiquemos, portanto, 50% relacionado aqui à preposição e os outros 50% relacionados ao artigo definido feminino, ao pronome relativo a qual, ao pronome demonstrativo aquele, aquela e aquilo, e a um pronome demonstrativo a equivalente justamente ao pronome demonstrativo aquela. Se nós não encontrarmos este cenário aqui, olha, referente aos outros 50%, é porque eu não tenho a possibilidade de ter o acento grave ali apresentado. Rose, eu não entendi. Vamos lá verificar uns exemplos. Voltemos para um slide em branco. Se eu apresento que coube a aluna estudar para a prova de concurso, olha, coube, o verbo caber é um verbo que requisita uma preposição a. O que cabe, cabe a alguém. Se cabe a alguém, isso significa que esse a aqui representa um 50% para a ocorrência de crase, ou seja, a preposição. Alguns macetes são oferecidos. A preposição a, ela é correlata à preposição para, mas não é sempre que esse macete funciona. Por qual razão? Se eu tenho coube para a aluna, ok, mas eu não posso, por exemplo, apresentar refere-se para a aluna. Eu posso apresentar isso, meninos? Posso? Não. Então, nem sempre a preposição a, ela é correlata à preposição para. Nós temos que ficar muito atentos para esse tipo de processo. Eu tenho a preposição a aqui, que representa quanto? 50% para a ocorrência de crase. Eu devo batalhar pelos outros 50%, que estão justamente, olha, na minha estrutura de sequência. Coube a aluna. Aluna é um termo feminino que está aí especificado, é definido, e, portanto, ele pode ser acompanhado pelo a. Pelo a, no caso aqui, o artigo. E o artigo definido feminino equivale a quê? Equivale a... Digam aí, meninos, 50% da ocorrência de crase. Vejam só, 50 de uma preposição, 50 do artigo. 50 mais 50, 100. Eu vou ter dúvidas de que nesse processo eu tenho a ocorrência de crase?
não vou ter dúvidas. Encontro, no entanto, algumas situações em que essa ocorrência não será possível, ora porque o verbo ou o substantivo não requisita uma preposição, ora porque o meu termo da sequência não nos permite a apresentação do outro fonema A. Nós temos, por exemplo, vamos pegar o mesmo verbo para conseguirmos sistematizar o processo. Já sabemos que o verbo caber é um verbo que pede a preposição a. Se eu indico que coube a esta menina, como é que eu vou conseguir identificar se antes da estrutura esta menina existe os outros 50%? Existem os outros 50%, no caso o artigo. É só colocar essa estrutura numa posição de sujeito. Esta menina chegou. Eu posso indicar, esta menina chegou? Posso? Posso ou não posso? Não, eu não posso dizer, essa menina chegou agora. Se eu não posso dizer, essa menina chegou agora, significa dizer que antes deste esta aqui, eu não tenho a possibilidade de apresentação de um artigo. E o artigo equivale aos outros 50%. Se aqui eu encontro somente 50%, e aqui eu não encontro nada, 50 mais nada, é fusão? Não é confusão na nossa cabeça somente. Eu tenho, gente, outras estruturas que impossibilitam a apresentação desse A, desse outro fonema A. Como, por exemplo, coube a uma menina. Nossa, eu tenho um aqui que está indefinido. Eu tenho uma menina qualquer. O A é um artigo definido. Não entra em choque? Significa dizer que antes desse uma eu não posso ter ocorrência de crase. Se por um acaso eu apresento aqui, coube a vossa senhoria. Eu sei se vossa senhoria é feminino ou masculino? Eu sei disso? Sei. Não. Se eu não sei se é feminino ou masculino, significa dizer que eu não tenho a precedência de um artigo. Notem, vocês encontram várias observações sobre crase lá nos materiais para concurso público, lá nas gramáticas. Mas vejam que a observação de que antes de pronomes demonstrativos, esta, este, essa, eu não tenho possibilidade de ocorrência de crase. Antes de um artigo definido, eu não tenho a possibilidade de ocorrência de crase. Ou antes de um pronome de tratamento, salvo senhora, senhorita e madame e dona também, eu não tenho a ocorrência de crase, significa dizer que, antes de termos que não aceitam o artigo, eu não posso ter crase. Ficou claro? Ficou claro? Se eu não tenho um termo que pede 50% referentes ao artigo, eu tenho crase? Não tenho. Porque crase, não esqueçamos, é um fenômeno de fusão. Vai ter confusão em relação a essa observação? Não. Se eu indico, no entanto, que coube aquele cidadão reclamar por seus direitos, aquele é um pronome demonstrativo, iniciado justamente por a. Se eu tenho a preposição, mas a que inicia aqui o meu pronome, significa dizer que eu vou ter fusão. Nós temos algumas observações lógicas sobre a ocorrência de crase, a impossibilidade de ocorrência de crase. Por exemplo, antes de verbo eu tenho um crase? Eu posso ter esse fenômeno? Não posso. Por qual motivo? Antes de verbo eu não tenho artigo definido. Eu posso ter um artigo definido masculino, mas pode ter feminino? Não pode. Então, eu tenho aí uma observação fundamentada justamente a lógica da ocorrência dessa fusão. Belezinha? Posso ir? Posso ir? Vamos verificar a segunda observação. Nós indicamos que a primeira observação está aqui com a fusão. É o que nós chamamos da teoria dos 100%. Identifiquemos também uma noção de identificação de classe. Rose, eu não entendi. Algumas estruturas são chamadas de locuções.
O que é uma locução? É quando eu encontro mais de uma palavra identificando uma mesma classe gramatical, apenas uma classe gramatical. Rose, não entendo o que você está apresentando. Se eu digo que na esquina de minha casa eu vi meu amor Mosé onde? Na esquina de minha casa. Eu tenho, portanto, na esquina de minha casa, tudo isso aí é apenas um lugar. Se é apenas um lugar, qual é a classe gramatical que define para mim um lugar? Qual é? O advérbio. Então, o advérbio ele pode ser apresentado como uma locução. Se, por um acaso, essas referências locucionais, essas estruturas locucionais, forem estruturas com núcleo feminino, eu tenho de apresentar o acento grave. Rose, por qual motivo? Português é assim. Se você decora, você não está aprendendo. Você precisa problematizar a questão. Você precisa entender. Se nós não entendermos, vamos conseguir compreender? Não. Se nós não entendermos, vamos conseguir internalizar? Não. Então, crase é um tipo de questão muito referente a esse tipo de abordagem do decorar. As pessoas acabam decorando e não conseguem fazer, às vezes, questões que são tidas como simples. Nós estamos tratando da ESAF, mas quando eu estiver trabalhando com a abordagem CESP, vocês vão perceber que a abordagem CESP é uma abordagem mais semântica, obriga você a entender o processo. Então, nós vamos logo começar a reagir justamente nesse processo de compreensão. Vejam só, se eu apresento uma estrutura como esta aqui, a noite é muito bonita. Eu estou me referindo à noite ou estou me referindo ao momento? Eu estou me referindo a quê? Ao momento ou à noite? À noite. À noite, coisa. À noite, substantivo. E a gente consegue identificar isso porque não existe aqui o acento grave. Se eu ponho o acento grave, olha como é que muda. A noite é muito bonita. Para esclarecer, ponho inclusive uma vírgula. Essa estrutura é uma locução adverbial com núcleo feminino. Locuções adverbiais com núcleo feminino, elas vão receber aqui o acento grave. Compreenderam? Compreenderam direitinho? Beleza. Vamos verificar, no entanto, um ponto que a ESAF costuma cobrar bastante. Olha o que a ESAF faz conosco. Nos apresenta, não somente a ESAF, mas vamos explorar um pouquinho essas nomenclaturas que são abordadas pela ESAF. Na prova, eles nos apresentam determinadas nomenclaturas que não conhecemos. Já viram provas desse tipo, né? Você encontra um termo lá que não sabe sobre o que eles estão apresentando e pensam. Aliás, vocês não pensam nada, né? Esse é o grande problema. Encontram a terminologia que não reconhece e acaba travando o processo. Uma dessas terminologias foi justamente apresentada há alguns anos atrás pela ESAF, quando eles estavam procurando estruturas locucionais. O que eles apresentaram no enunciado? Qual é a estrutura que nos apresenta uma locução prepositiva? Quem sabe o que é uma locução prepositiva? É assim que ficamos na prova, né? Como palhacinhos da banca. Nós temos aqui o seguinte: locução, como eu falei, é uma estrutura com mais de uma palavra que apresenta uma única referência gramatical, uma única classe gramatical. As locuções, elas podem ser identificadas como locuções adjetivas, locuções adverbiais, locuções prepositivas. Aqui tratando das locuções que são abordadas no processo de crase, tá? No processo de identificação ali de crase pelo acento grave. As locuções prepositivas e as locuções conjuntivas. É necessário nós identificarmos que as locuções adjetivas, elas vão caracterizar. E por isso, elas se ligam a uma classe gramatical específica. Elas se ligam a um
substantivo. Mas elas não se ligam para completar sentido, elas se ligam para modificar, para completar. Elas dão a ideia de posse, dão a ideia de matéria, dão a ideia de tipo. Eu encontro nas locuções adverbiais, nas prepositivas e nas conjuntivas, uma mesma referência de circunstancializar. Elas vão funcionar como circunstancializadores. O que é importante? Por que é importante identificarmos esse processo? Porque as adverbiais, às vezes, se confundem com as prepositivas, porque num determinado contexto, a prepositiva vai estabelecer uma relação adverbial. Rose, não entendi. Então, vamos. Estou à espera de um milagre. Bom, como é que eu estou neste momento? Eu estou à espera. Essa estrutura, a espera introduz para mim um valor circunstancial de modo, é o modo como eu estou. Como essa estrutura finaliza com um de, e o de é uma preposição, ela é identificada como uma locução prepositiva. Eu encontro, portanto, uma locução prepositiva que estabelece uma relação circunstancial de modo. Notem que a relação circunstancial de modo, no entanto, vai terminar, começa aqui em à espera e termina em milagre, mas a locução prepositiva vem até aqui. O que a ESAF cobrou para os candidatos nesse momento da questão? Cobrou que vocês identificassem se isto é uma locução prepositiva ou se é uma locução adverbial. Se as prepositivas terminam com preposição, as conjuntivas terminam com uma conjunção. A proporção que, na medida em que, por exemplo, são locuções conjuntivas. Ficou clarinho? Ficou clarinho? Uma observação importante. Eu só vou ter o acento grave em locuções adjetivas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas, caso elas não tenham uma ideia de instrumento. Por exemplo, vamos apagar aqui. Se eu indico para vocês que eu capinei a grama a foice, eu tenho este a foice que é um instrumento utilizado. Se é um instrumento utilizado, a foice pode ser identificado com acento grave? Não. É o grande parênteses apresentado para as locuções. Locuções com núcleo feminino, elas são identificadas com a apresentação ali do acento grave. Se elas, por um acaso, tiveram ideia de instrumento, eu posso apresentar o acento grave? Não. Não confundam ideia de instrumento com ideia de meio. Por exemplo, fiz a redação à tinta. Eu posso apresentar esse à tinta com acento grave? Fiz a redação à tinta. A tinta é o meio que eu utilizei para fazer a redação. É o instrumento utilizado? Não. O instrumento utilizado seria a caneta. Se eu tivesse aqui a apresentação de fiz a redação à tinta, tem acento grave por se tratar de uma locução adverbial de meio. Mas se fosse a caneta, teria o acento grave? Não, por se tratar de uma locução adverbial de instrumento. Essa é uma pegadinha que algumas bancas costumam apresentar. Então, nós precisamos ficar muito, muito atentos a isso, tá?